Oi pessoal, como prometido a vocês, eu vou gravar uma série de vídeos sobre alguns temas de introdução à enfermagem. Esse primeiro vídeo trata sobre sinais vitais. Na verdade, será uma série de vídeos sobre sinais vitais. Eu não vou terminar tudo nesse. Esse é só uma introdução, porque senão vai ficar muito longo, o assunto é muito grande. Então, falar sobre sinais vitais, para muita gente é chato. Muita gente não dá o devido valor nesse assunto, até porque não sabe tudo que tem por trás dos sinais vitais, tudo que eles indicam pra gente e como eles são importantes na nossa consulta, no atendimento ao nosso paciente. Mas vamos começar a falar sobre o assunto. A história vai nos dizer que Hipócrates, que foi considerado o pai da enfermagem, da medicina. Hipócrates, que foi considerado o pai da medicina, já percebia que o corpo humano dava alguns indícios se ele estava bem ou se ele não estava bem. Ele não entendia naquela época muito bem o que isso queria dizer, mas hoje, depois do avanço da medicina, nós já conseguimos entender que aqueles indícios que ele percebia eram, na verdade, os sinais vitais. O conceito que eu mais gosto de usar sobre sinais vitais é o conceito trazido por Potter. Potter vai nos dizer que os sinais vitais são indicadores do estado de saúde e que eles indicam a eficiência das funções circulatória, respiratória, neural e endócrina do corpo. Com isso, nós conseguimos ver que os sinais vitais, na verdade, eles são indícios de equilíbrio ou desequilíbrio do corpo humano. E eles são importantíssimos, eles são sinais de alerta para a gente saber se algo está errado com o nosso paciente. Eles ajudam a determinar o estado usual de saúde da pessoa. Com isso, nós já conseguimos entender a importância dos sinais vitais. Uma mudança nos sinais vitais indica uma mudança na função fisiológica do nosso paciente. Gente, é muito importante que vocês se lembrem que os sinais vitais são uma forma rápida e eficiente de identificar problemas ou monitorar os problemas já existentes nos nossos pacientes, fora que a gente consegue daí identificar diagnósticos de enfermagem, implementar intervenções e avaliar respostas das intervenções que já foram implantadas. E é por isso que nós temos que medir os sinais vitais dos nossos pacientes. Uma vez uma colega me perguntou se ela tinha que fazer a medição dos sinais vitais todo o plantão. Sim! A medição dos sinais vitais ela tem que ser feita conforme a rotina da instituição, conforme a prescrição. O que a prescrição te diz? A prescrição te diz para medir de 6 em 6 horas, você vai medir de 6 em 6 horas. Se ela te disser para medir de 4 em 4 horas, você vai medir de 4 em 4 horas. Na admissão do paciente na unidade... Eu não trabalho no hospital, eu tenho que medir mesmo assim? Sim, na visita domiciliar também, na assistência domiciliar também tem que medir os sinais vitais. Antes e após procedimentos cirúrgicos ou procedimentos invasivos, a gente também mede os sinais vitais. Antes, durante e depois de transfusão sanguínea, antes, durante e após administração de medicamentos e terapias que possam afetar as funções cardiovasculares, as funções respiratórias também. Quando o nosso cliente apresentar uma condição física geral alterada ou quando ele se queixa para você que ele está sentindo alteração em alguma coisa. Nós também precisamos lembrar que alguns fatores eles podem causar alterações nos sinais vitais. Existem vários fatores que podem causar alterações, mas eu vou citar 5 para vocês. Primeiro, temperatura do ambiente. Por que a temperatura do ambiente pode alterar os nossos sinais vitais? O meio ambiente ele vai influenciar a temperatura da camada externa. Isso porque nós regulamos a nossa temperatura através de mecanismos de perda de calor. E mesmo o corpo do ser humano completamente nu conseguindo sobreviver a temperaturas de 13 a 60 graus Celsius, nós ainda somos muito sensíveis aos extremos de temperatura. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Segundo, esforço físico. O esforço físico ele vai influenciar na frequência respiratória, na frequência cardíaca e na temperatura também. Terceiro fator que influencia nos sinais vitais, efeitos de doença. É por isso que você precisa saber as comorbidades que o seu paciente tem. Se você trabalha na emergência, naquela correria para estabilizar o paciente que acabou de chegar, você não conseguiu dar uma olhada rápida no prontuário antes de ir lá para o paciente, tudo bem, você está perdoado. Mas você que trabalha na unidade de internação, não. Você precisa conhecer as comorbidades do seu paciente. Se o seu paciente tiver arritmia cardíaca, por exemplo, você não vai sentir um pulso rítmico quando você for medir a frequência cardíaca. Então você precisa saber quais são as comorbidades do seu paciente. Quarto fator, medicações. Algumas medicações elas alteram as funções cardiovasculares, respiratórias e a temperatura. Então é importante também a gente saber o que a gente está administrando no nosso paciente. Quinto e último fator que eu vou falar para vocês, equipamentos.
Às vezes a gente usa um equipamento inadequado no nosso paciente e não sabe por que o valor deu alterado. Às vezes o equipamento ele é grande demais para o tamanho do paciente ou inapropriado para a idade, ou eles simplesmente estão mal calibrados. Então é importante que a gente verifique tudo isso. Falando nisso, como começar? Como que você vai começar esse passo de medir os sinais vitais? Primeiro, checar os equipamentos. Então anotado aí, né? Nem precisa mais falar sobre isso. Segundo, identifique-se para o seu paciente. Explique todo o procedimento para ele, tudo que você vai fazer. E terceiro, siga a técnica passo a passo. Passo a passo. Sem pular etapas, sem pular as regras, sem jeitinho brasileiro. Tem que seguir a técnica certinha. E por fim, para terminar de te apresentar os sinais vitais, eu só preciso falar quais são os sinais vitais. Essa é a parte mais fácil. Os nossos sinais vitais são frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, pressão arterial e o quinto sinal vital que foi incluído na galera, dor. Apesar de que algumas literaturas também consideram a saturação de oxigênio como um sinal vital. Mas nós não vamos entrar nesse mérito. E é isso, pessoal. Essa foi a primeira aula, a nossa introdução aos sinais vitais. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre temperatura. E é isso, espero por vocês!